Presidente, Sra. Presidente das Águas de Portugal, Srs. Deputados, quero começar por saudar o Sr. Presidente das Águas de Portugal e agradecer a sua presença nesta nossa comissão, porque vamos debater um problema que é para nós considerado bastante importante, que é a primeira vez que o debatemos nesta legislatura, mas que, como toda a gente sabe, principalmente aqueles que de alguma maneira estão ligados a estas matérias ou na Assembleia ou no Governo, sabem que durante muito tempo e por variedíssimas vezes esta questão foi debatida na legislatura passada e mereceu mesmo um grande debate e um grande consenso junto dos stakeholders desta área, com vista, sobretudo, a encontrar uma solução para os problemas que foram aqui identificados, quer pelo Sr. Deputado Manuel Freixo, quer pelo Sr. Presidente das Águas de Portugal, e que se debatia o setor, naturalmente, com as questões de sustentabilidade económica, social, ambiental e também com questões relacionadas com os níveis de qualidade e eficiência e sobre capacidade dos sistemas. Por isso mesmo, as referidas audições foram fundamentalmente importantes e traçaram elas, aqui neste Parlamento, um retrato consensual de que nada podia ficar como antes, porque era preciso fazer alguma coisa, tendo em vista os aspectos positivos que devem ser sublinhados, mas principalmente os aspectos menos positivos que teriam que ser intervencionados e que teriam que ser melhorados. Como aspectos positivos, eu gostava de destacar, porque eu acho que é importante até para nós próprios e, sobretudo, quem já teve responsabilidades autárquicas, também sentir que muita coisa foi feita, sem dúvida, que 95% dos portugueses já dispõem de serviços de abastecimento de água, que 99% da água é controlada e de boa qualidade, que 80% das águas residuais urbanas são tratadas e que cerca de 300 praias portuguesas têm bandeira azul. E, portanto, temos que nos orgulhar destes indicadores. Mas também é verdade, e isso foi consensualizado, que havia outros indicadores com problemas que teriam que ser melhorados, como eu já referi, problemas normalmente ligados à sustentabilidade do setor, que persistiam, apesar de todas estas melhorias e toda esta qualidade de serviços já prestados. Sobretudo num setor que se encontrava excessivamente fragmentado, com mais de 500 entidades gestoras de serviços de água e saneamento. E por isso mesmo, como também já de alguma maneira foi aqui referido, o déficit tarifário atingia 600 milhões de euros, as dívidas dos municípios atingiam cerca de 500 milhões de euros, 75% dos municípios geravam apenas 27% dos respectivos proveitos / custos, não é? Logo com prejuízos anuais superiores a 160 milhões de euros. A capacidade de conservação e reabilitação das infraestruturas era muito limitada, com reflexo na qualidade do serviço. As perdas de água chegavam a atingir 40% e, em alguns casos, 80%, o que de facto é inaceitável. A necessidade de um aumento tarifário da ordem de 70% em termos médios para reequilibrar o setor e, em alguns municípios, até teria que atingir 167%. Então, estamos a falar de valores impensáveis de se conseguir sem uma reestruturação e sem esta solidariedade recíproca entre os municípios, subordinada ao interesse nacional já aqui referido. E por isso mesmo foi consensualizado por todos nessas audições de que haveria necessidade absoluta de reestruturar o setor. Por isso mesmo, e foi isso que foi feito, e já foi aqui referido, Sr. Presidente das Águas de Portugal, e portanto não vou estar a falar aquilo que é naturalmente melhor testemunhado por quem viveu isto na primeira pessoa. Agora, é de facto com preocupação e com estupefacção que vimos que o Partido Socialista, no seu programa eleitoral, propunha de alguma forma voltar à estaca zero. E isso preocupa-nos, porque quando diz, e eu cito, promover o redimensionamento e a reestruturação do Grupo Águas de Portugal em diálogo com os municípios a partir de uma base zero, isto é, independentemente do modelo de organização territorial proposto pelo Governo PSD-CDS, cuja racionalidade e eficácia são muito questionáveis, merece-nos já alguma preocupação. Mereceu-nos na altura. O programa do Governo vai, de alguma maneira, ainda mais longe, porque, enquanto que aqui promover uma análise a partir de uma base zero, o programa do Governo já vem dizer reversão das fusões de empresas de água que tenham sido impostas aos municípios. Há aqui uma condição, que já lá vou chegar, e que é importante especificar. Reversão das fusões de empresas de água que tenham sido impostas aos municípios. Mais recentemente, o próprio Ministro do Ambiente prestou algumas declarações, e eu vou citar,
tem a ver criar uma unidade técnica de apoio aos municípios que os ajude a decidir como querem no futuro gerir os sistemas de água em baixa, considerando que este seria o primeiro passo para reverter a reestruturação do setor das águas feito pelo anterior Executivo. Bom, nós temos que lembrar que isto deve ter sido um lapso, porque obviamente que não está aqui em causa, nem nunca esteve, a gestão das águas em baixa. E, portanto, nesse sentido, também julgo que seria interessante perceber exatamente o que é que o Sr. Ministro queria dizer com isto. Mas isso poderá ficar para outra oportunidade, numa vinda cá do Sr. Ministro. Portanto, eu, ao Sr. Presidente das Águas de Portugal, gostaria de colocar desde logo um primeiro conjunto de questões. Se considera que os avanços levados a cabo resolveram, ou estão a resolver, os problemas diagnosticados e que levaram e que conduziram a esta reestruturação. Por outro lado, se encontra razões que não as de índole político que justifiquem uma reversão. E também por que razão esta reestruturação colheu o apoio de muitos municípios, nomeadamente os do interior, onde se incluem vários municípios socialistas, como é o caso de Vila Real, que apoiou esta reestruturação desde a primeira hora. E falando de municípios, estou certa que teve conhecimento das afirmações públicas produzidas pelo Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, que também de alguma maneira são preocupantes, porque, e cito, diz que as fusões dos sistemas multinacionais corresponderam aos interesses dos municípios nos locais onde as fusões de sistemas municipais corresponderem aos interesses dos municípios e à concertação de posições dos municípios respectivos, os processos de fusão prosseguirão, enquanto nos casos em que houve oposição, parecer desfavorável ou reivindicação de direitos patrimoniais, é óbvio que a reversão das fusões que a reversão tem de ser feita. Ora, isto leva-nos aqui a um conjunto de preocupações que eu também vou deixar, porque também já de alguma maneira ultrapassei o meu tempo, porque ele defende também que o Estado deve criar um fundo de equilíbrio tarifário e dispor de fontes, porque afirma de fontes de financiamento de receitas que pode alocar esse objetivo. E, portanto, eu coloco aqui duas questões que me parecem óbvias, que é, considera que a vontade de alguns municípios deve orientar a reversão, quando isso entra em conflito com o interesse de outros municípios, porque é óbvio por aquilo que já discutimos aqui, e sobretudo quando está em conflito com o interesse nacional. E, por fim, se considera que o Estado português dispõe, neste momento, de meios que possa alocar a esse referido fundo de equilíbrio tarifário, e se não dispõe, como presumo que não disporá, como é que o pode financiar, porque normalmente é com dinheiro dos contribuintes que se financiam despesas públicas. Muito obrigado, Sr. Deputado.